ser humano fracassou. Capítulo 4. Schopenhauer, a arte de conhecer a si mesmo. Nos capítulos 29 e 32. Capítulo 29. A grande maioria das pessoas assemelha-se às castanhas da Índia, aparentemente comestíveis como as demais, todavia intragáveis. No curral de Tiruvalluvar é dito: o povo comum parece o ser humano, todavia nunca vi nele algo parecido ao humano. Muitos são um amálgama de perversidade e estupidez, difíceis de distinguir. A expressão inglesa a Zal's Counter, um canalha velhaco, é a que melhor os define. Goethe, bem em sintonia com seu caráter, escreveu em meu caderno de recordações: se queres regozijar-te com o teu valor, então tens de ao mundo atribuir valor. Se queres regozijar-te com o teu valor, então tens de ao mundo atribuir valor. Prefiro, todavia, pensar com Chamfort. É melhor deixar os homens serem o que são, a tomá-los pelo que não são. Nada mais rico que um grande si mesmo. Quase todo contato com os seres humanos significa contaminação, défilement, contaminação, degradação. Os seres humanos têm uma tal índole que os mais sábios foram todos aqueles que no decurso de suas vidas travaram com eles o menor contato possível. Goethe, todavia, segundo Eckermann, afirma justamente o contrário. É preciso estarmos plenamente imbuídos da convicção de que caímos num mundo povoado de seres mortal e intelectualmente miseráveis, e que não fazemos parte deles. A companhia deles, portanto, tem de ser evitada a todo custo. Devemos nos considerar e nos comportar como os brahmanes entre os sudras e párias. Devemos estimar e honrar, de acordo com o seu valor, os poucos que fazem parte dos melhores. Quanto aos demais, nascemos para instruí-los, não para lhes fazer companhia. Temos de nos acostumar a considerá-los como uma espécie que nos é estranha, simples material de nosso labor. Devemos meditar diariamente sobre a sua sofrível índole moral e intelectual. Meditar diariamente. Tendo diante dos olhos que não precisamos deles e que podemos ficar longe deles. Visto que o pior e o mais reles ser humano ainda é igual a nós em muitas características, humano ainda é igual a nós em muitas características, tanto físicas quanto morais, ele sempre tentará colocar tais características em primeiro plano, de forma que aquilo que nos torna melhores seja tratado como algo secundário. Como levam em conta apenas força e poder, convém evitá-los ou torná-los inofensivos. Devido à inveja própria da natureza humana, só resta aos obtusos e destituídos de espírito alimentar uma animosidade secreta contra os que têm espírito superior. Como fazem os perversos e reles contra as pessoas nobres e de caráter. Embora às vezes escolham vantagens e benesses destes objetos de sua raiva secreta, e inclusive temporariamente busquem as suas qualidades. Da mesma forma, aqueles que em vão procuram a nobreza da disposição moral, ou um grau de clareza da inteligência que eles próprios possuem, têm por fim de começar a desprezar secretamente os perversos. O duplo isolamento de toda pessoa superior reside no fato de ela dissimular sua superioridade de bípede.
caso a tenha notado tão instintivamente como um inseto que se faz de morto, pois tal pessoa esconde essa superioridade de si mesma. Capítulo 32. Penso com Thomas von Kempen, segundo Sêneca, Epístola 7. Todas as vezes que estiver entre homens, retornei menos humano. Por outro lado, Goethe diz que a conversa é ainda mais agradável que a luz. Todavia, a meu ver, é melhor nada falar a ter de manter uma conversa pobre e maçante, como é comum aos bípedes, dos quais 3/4 falam coisas que lhes ocorrem e não deveriam falar, e proferem besteiras, como se fossem ponderações necessárias, de maneira que o diálogo com eles não passa de uma agonizante acrobacia, numa tênue corda, a de dizer algo sem se expor a riscos. Via de regra, toda conversa, com exceção daquela com um amigo ou com a amada, deixa um sabor de fundo desagradável, uma perturbação na paz interior. Ao contrário, toda ocupação com o próprio espírito deixa uma reverberação benéfica. Se converso com as pessoas, recebo opiniões que na maior parte das vezes são falsas, rasteiras ou enganosas, e expressas na pobre linguagem de seu espírito. Ao contrário, se converso com a natureza, essa me oferece de modo verdadeiro e sem dissimulação o ser inteiro de cada coisa sobre a qual fala. E isso de maneira intuitível e inesgotável, falando comigo a linguagem de meu espírito. Meus pensamentos e a comunicação deles sempre me ocupam vivazmente. Como os bípedes, entretanto, não é a mesma coisa. Seu pensamento livre e linguagem carecem de interesse verdadeiro, e sua participação neles não possui aquela vivacidade que invade e magnetiza. Eis porque sempre dedicam grande atenção ao ambiente próximo, num tal grau que quase não consigo imaginar. Enquanto meu olhar se fixa num ponto, o deles fica vagueando, e qualquer ruído perturbador lhes é bem-vindo. Assim, não há ocasião em que eu considere os homens menos como meus semelhantes do que, por exemplo, quando os vejo tagarelar coisas sem sentido, o que para mim é como o latido dos cães ou o piar dos canários.